cinema que reconta as histórias criadas por Machado de Assis. No centenário da morte do escritor, nosso programa vai mostrar de que forma a literatura do Bruxo das Palavras fascinou outros meios, outras linguagens. Roteiros famosos e filmes livremente inspirados na obra de Machado fazem parte hoje da história do cinema brasileiro, com seus personagens, climas e sua sensibilidade. O Start está começando. Na primavera de 1908, quando morre no Rio aos 69 anos o escritor Machado de Assis, o cinema, apenas imagem em movimento, começava a encher os olhos de um público maravilhado. A verdade é que ainda engatinhava, registrando em poucos minutos cenas da vida cotidiana. Quase 30 anos se passaram para que o som chegasse às telas. Foi ele que trouxe, então, a possibilidade de adaptar histórias, desenvolver personagens, trabalhar diálogos que, enfim, podiam ser vistos na sala escura e na tela grande. Foi apenas nos anos 40, com a adaptação do conto Um Apólogo, por Humberto Mauro, que o cinema brasileiro descobre o texto de Machado de Assis. E só muito depois, nos anos 60, o roteiro Capitu vem marcar a história do nosso cinema. Há mais de 100 anos, Machado de Assis plantou na cabeça dos leitores a eterna dúvida cruel acerca da fidelidade de sua clássica personagem Capitu. E se a pergunta continua até hoje sem resposta no romance, a gente pode imaginar como deve ser delicada a tarefa de escrever um roteiro para um filme que conte, sem julgar, os pormenores dessa história. Dom Casmurro, transformado em Capitu, foi recém-lançado numa belíssima edição. No centenário da morte de Machado de Assis, Lígia Fagundes Telles veio à Academia Brasileira de Letras, no Rio, onde desde 85 ocupa a cadeira 16. Veio lembrar como tudo começou em 67, quando recebeu com o crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes, com quem era casada, um pedido, um convite do diretor Paulo César Sarraceni. Lígia, dentre as dificuldades que a senhora cita no pós-fácil do roteiro em relação a recriar Dom Casmurro, era justamente essa dúvida entre a liberdade da recriação e o risco de trair o original. Então, como isso se resolveu? Isso era uma questão muito séria para vocês? Seríssima, seríssima. Porque justamente nós tínhamos que trabalhar em torno da traição sem trair o próprio, que era Machado de Assis. Então, ao mesmo tempo, nós não podíamos fazer uma coisa fria, um texto frio, um texto... Então, nós nos sentimos envolvidos. Nós estamos envolvidos. Sabe como é que é envoltório? Nós estávamos falando sobre o triângulo. Aqui o marido, aqui a mulher, aqui o amante, né? E o diabo no meio do triângulo. Diabo felicíssimo. Se eu tivesse vocação, desde menino já estaria escrevendo meus versos de amor no muro do seu quintal. Você não tinha vocação para padre, mas bem que brincava de rezar missa. Isso porque você era o coroinha. Então nós tínhamos que fazer uma coisa tão isenta de opinião, acima de qualquer suspeita. Tínhamos que fazer um texto acima das suspeitas, para não trair o Machado, que a força do Machado de Assis é a dúvida. O livro viveu até hoje, vai viver séculos afora, justamente devido à dúvida. Fizemos o roteiro dentro de uma atmosfera de muita imaginação, sedução e, ao mesmo tempo, devoção e também, ao mesmo tempo, amor. Não traímos. Nesse livro, não traímos Machado de Assis.
Ele sabe disso. Agora deu trabalho, hein? Deu um trabalho. Agora, dentro desse processo de criação, durante o seu texto, muitas vezes a senhora conta que ele chamava a senhora de Bentinho. Algumas vezes a senhora se chamava de Capitu, quer dizer, ficava tudo meio misturado. A gente acaba, é tão terrível o Machado de Assis, que você acaba entrando nas personagens, ficando a personagem. De repente, eu me sentia o Bentinho. Eu disse, então, se você está me achando com a cara do Bentinho, é porque você está me traindo. Aí ríamos, depois tomamos vinho, café, um cigarro e começamos a trabalhar. Se sua mãe não quiser que você venha, assim mesmo você virá? Venho. Contra a vontade dela? Você deixa o seminário, deixa sua mãe, deixa tudo para me ver morrer? Não fale em morrer, Capitu. Por que vocês deram o nome do roteiro de Capitu? Porque é ela que domina tudo. Na realidade, é ela que está ali. Desde a primeira linha até a última. Mesmo quando ela aparece, ela está lá dentro. É o triângulo, a força do triângulo. A mulher, o marido, o amante, interrogação. A alegria de ter feito e ter lembrado desse tempo que trabalhamos junto, eu, Paulo Emílio, Lígia Fagundes Telles, foi tão bom que eu tenho muita lembrança de muitas coisas que se passaram ali e de lembrança do livro que Paulo Emílio gostava de citar, de falar, e eu adorava também, quando fazia o roteiro, várias vezes, quando trabalhava sozinho também. Eu lembrava de Dom Casmurro, depois da tentativa de assassinar o filho, seu filho, com aquele ciúme terrível sobre Escobar, que ele achava que era do amigo dele, não dele. Então, ele tenta assassinar o garoto para esquecer aquela ideia, para acabar com aquele passado terrível, dessa lembrança terrível. Então ele diz, afinal ele sentado na cadeira, lendo, ele diz, Capitu, não, Escobar morreu. Escobar morreu. Ezequiel e Capitu também vão morrer. Eu também morrerei. Que a terra não seja leve. Era uma coisa terrível, era uma coisa bem, uma chadeira bem terrível esse final assim, do casamento. Enquanto eu pensava naquela gente, iam-me as pernas levando ruas abaixo, de modo que, insensivelmente, me achei à porta do hotel. Sem dúvida, uma imagem cinematográfica. A capacidade de Machado de Assis de colocar o leitor dentro da cena é realmente inigualável. Mas nem por isso é fácil transpor o que ele escreveu ali para a telona. Adaptar uma obra que foi feita para ser desvendada na intimidade da leitura para uma linguagem tão coletiva quanto a do cinema é sempre tarefa perigosa, ainda mais em se tratando de Machado de Assis. Do pouco que eu li do Machado de Assis, que eu guardo o resto para mim ler 80 anos, 90 anos, assim, o prazer foi imenso. Resolvi adaptar, então, 2 contos deles, que é o Causa Secreta, que o filme chama-se Causa Secreta também, de 1994, com Cláudia Mello, Renato Borg. E agora, 3 anos atrás, eu fiz o Quanto Vale o É por Quilo, que é o conto até acho que mais conhecido dele, que é o Pai contra a Mãe. Agora, eu nunca fiz uma adaptação assim, vamos dizer, literal do coisa. Eu procurei as essências, as ironias, as pequenas guerras sociais, as maldades, não sei se chama de maldade dele, ou é só ironia, ou então a constatação do óbvio da época dele. Madrugada de 13 de outubro de 1799.
Nos arredores da capital do vice-reinado, uma expedição encomendada de capitães do mato capturam escravos em residências da área rural. Dentre as presas está Antônio, retirado de uma pequena chácara de propriedade de Joana Maria da Conceição. Ao presenciar o confisco de seu escravo, Joana reúne documentos, forma uma pequena comitiva e parte atrás dos capitães mata adentro. Ele deveria ser um cara muito pedante, quem sabe, ou muito para poder segurar a capacidade de falar aquelas obviedades cruéis que eram os reflexos doentios brasileiros, vamos dizer, analisando o lado de relações sociais doentias, né? Isso me assusta, inclusive, hoje, eu acho. Não estou dizendo que eu sou a encarnação do Machado, né? Mas, assim, me assusta de ver como eu vejo igual, como sempre eu vi as coisas, assim, iguais, como contradições. Daí as pessoas falam, pessimista. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. A realidade é soberana, entendeu? O que o cineasta tem que ter na cabeça, com que ele tem que se preocupar ao transformar uma obra literária, que é feita para ser desvendada, vamos dizer assim, pelo indivíduo, naquela intimidade da leitura, para uma outra forma de arte que é tão coletiva quanto o cinema? Aí tem que decidir se vai ficar mais no enredo e na situação ou mais na alma, né? Porque aí são duas linguagens diferentes, complicado. Eu não faria um Guimarães Rosa, não faria um outro autor, acho que não. Ah, boneca para você. Preciso de mais um. Não, você não. Você. Vem. Isso. Segura. O boneco. Isso. Lindo. Doar é um instrumento de poder. A superexposição de seres humanos em degradantes condições de vida faz extravasar sentimentos e emoções. Sente-se nojo, espanto, piedade, carinho, felicidade e, por fim, alívio. E ainda faz uma boa dieta na consciência. Por algum tempo fiquei em dúvida se deveria começar estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se eu contaria antes o meu nascimento ou a minha morte. Normalmente se começa uma história pelo começo, mas decidi começar pelo fim, por dois motivos. O primeiro é que, como eu ressuscitei para ser o autor destas memórias, eu não sou um autor defunto, mas um defunto autor. A sepultura para mim foi outro berço. Segundo é que a história fica renovada e moderna. Quando um livro se dirige ao leitor e fala, da mesma forma se dirige ao espectador, você que está aí sentado nessa poltrona, você que está aí assistindo esse filme, calma que a história já vai começar, etc. Esse discurso se adaptava muito bem ao cinema, como se adapta ao livro, quando ele fala com o leitor. Então, o que a gente fez foi fazer um Brás Cubas, que no livro ele tinha morrido há 12 anos, quando ele escreveu o livro em 1881. Na verdade, o Brás Cubas morre em 1869. Então, ele já tinha 12 anos de morto. Eu descobri que, na verdade, o livro era um livro de época. Ele narra sobre alguém que morreu 12 anos antes e nasceu 64 anos antes, ou seja, 76 anos antes de escrito o livro. Eu falei, pô, então é um fantasma. Um fantasma que vive 12 anos, viver 100, cento e poucos, não é problema. Então, tudo bem, vamos supor que ele ainda esteja vivo agora, falando para o espectador de cinema. Por que adaptar essa obra de Machado de Assis? Por que você escolheu Memórias Póstumas? Eu li porque eu tinha a sensação de que as coisas clássicos da literatura brasileira que eu tinha lido na escola, por obrigação, poderiam ser relidos e eu iria gostar de reler. Eu achava isso há alguns anos, não, vou ler, preciso ler José de Alencar, Machado de Assis, preciso reler isso tudo. Eu gostaria muito e tal. E aí eu comecei a reler. Quando eu reli Memórias Póstumas, que eu tinha lido com 14 anos, coisa assim, eu falei, quero fazer esse filme, não é possível. O emplasto se tornou uma ideia fixa e me oprimia o cérebro a tal ponto que um dia resolvi arejar as ideias e abrir a janela. E o que me fascinou, depois olhando, foi justamente essa fragmentação
e essa linearidade que a história tem ao mesmo tempo e que me pareceu muito moderno. Eu acho que é muito moderno. Olhando hoje, eu fico, sabe, admirado como no século XIX se escrevia com essa modernidade, com essas rupturas, com essa coisa toda. É uma coisa muito moderna. Isso que fascinou e por isso que foi adiante o projeto. A relação do cinema de Júlio Bressani com a literatura não é nova. Os filmes, os sermões e São Jerônimo, por exemplo, nasceram dos livros. Mas um autor lhe parece mais especial. O bruxo Machado de Assis, como o próprio cineasta já disse, lhe sugeriu 2 longas-metragens, Brás Cubas e, mais recentemente, A Erva do Rato. Por que Machado lhe é especial? O Machado de Assis, sem dúvida. Eu fiz Memórias Póstumas de Brás Cubas, fiz uma adaptação, foi justamente Brás Cubas, em 85. E, quer dizer, você é devedor do Machado de Assis na questão também do imaginário da língua, da memória da língua. Né? Um inventor, e um inventor dentro da tradição como ele, né? Prende tradição por isso mesmo também depois de invenção, ele é uma recorrência também inconsciente de você, sua, porque ele é uma espécie de elemento da formação do seu próprio imaginário. No Brás Cubas, onde Júlio Bressani citaria que ali sim está o cinema machadiano? Bom, em Brás Cubas, por exemplo, que cena você usaria para dar esse exemplo? Mas antes disso, devo dizer que não teria eu a pretensão de ter essa fórmula e nem que o meu caso fosse o caso de ser a coisa assim, dessa autoridade, de poder definir. Ao contrário. O Machado de Assis, ele é, a mim, sempre uma coisa muito difícil e assim, muito também obscura. Né? Porque toda essa leitura que foi feita até hoje do Machado de Assis, e uma leitura pioneira, né? Uma leitura feita com muita tenacidade, com muito esforço, desde que o Machado de Assis foi publicado até hoje, esses últimos 100 anos de texto. Mas mesmo assim, a experiência da leitura, da observação, e mesmo da desleitura do texto, né, ainda é muito inicial entre nós. Qualquer autor em língua inglesa, francesa, mesmo italiana, da altura do Machado de Assis, existem, são poucos, mas existem. Tem uma leitura, uma literatura crítica, muito mais ampla e muito mais tenaz, assim, né? Descrito esse episódio, vamos dar um salto? Vamos passar por cima da escola que não interessa. A triste escola, onde eu aprendi a ler, escrever, dar cacetadas, cabular aulas. Vamos dar um salto no tempo. Vamos à independência do Brasil. Bom, Brás Cubas dedicou o livro Memórias Póstumas primeiro ao verme que lhe roeu a carne, né? E você, quer alimentar quem com seu cinema? Cinema... a gente não quer só comida, a gente quer comida direcionada, se é isso que você quer dizer. Eu acho que o cinema eu alimento a mim mesmo com o cinema, mas eu me alimento como espectador quando eu faço um filme também. Então, eu acho que cinema é para quem gosta de cinema, e pronto. E é isso, eu gosto de cinema. Então, eu assisto, eu me alimento, e com isso acho que eu estou alimentando a quem gosta de cinema. E eu acho que é isso que conta. Eu faço cinema porque
eu sempre gostei de filmes. E acho que essa é a questão. Não é uma coisa utilitária, não é uma alimentação que vai muito além, ou talvez seja aquém do próprio verme. Afinal, o que existe entre a vida e a morte? Uma curta ponte? Mas se eu pulasse essa parte da história, o espectador sentiria um abalo que iria atrapalhar a própria história. E como o espectador assiste a história justamente para escapar à vida, preciso fazer essa explicação antes de saltar ao túmulo de Nhaloló. Eulália Damasceno de Brito, morta aos 19 anos de idade. Isso diz tudo. Diz mais do que se eu contasse toda a doença de Nhaloló. O desespero da família, o enterro. Fiquem sabendo apenas que ela morreu na primeira epidemia da febre amarela. E o Start Especial Machado de Assis termina por aqui. Você pode saber mais sobre a obra do escritor no nosso site www.g1.com.br/globonews. Até semana que vem. Vou pôr essa dela embaixo.